Muito bem, vamos avançando aqui no programa, tá? Eu espero que nesse estágio aqui você já esteja revendo algumas coisas na sua vida, né, no seu campo de batalha. Sempre que eu falar campo de batalha é mão na massa no seu relacionamento, tá bom? Não é assistindo a aula, é transferindo o conhecimento, a sabedoria da aula para o seu campo, para a sua relação, para isso começar a frutificar na sua vida e nos seus resultados, é claro, né? O mais sábio edifica o lar, né? É muito comum você ver, por exemplo, pessoas que estão numa determinada relação, estão tendo tempos difíceis e essas pessoas vão discutir, né? Na sua casa teve isso, porque na minha casa teve o tempo todo, comigo teve o tempo todo. E quantas das vezes a gente, né, não pensou assim, ah, ela ou ele quer medir força comigo, né? Então vamos ver quem faz mais show, né? Vamos ver quem faz mais barraco, vamos ver quem fala mais alto, né? Nunca gostei de me expor, mas teve certas vezes que a gente, sabe, quebrando pau em casa, os vizinhos saindo assim pra fora, olhando na janela, aquilo sempre me matou de vergonha. Na verdade, eu acho que isso é um trauma meu, porque quando eu morava com meu pai, ele sempre brigava com a gente morava num prédio, sabe, com uns apartamentos pequenininhos, apartamentos de 50 metros quadrados, né, e 3 filhos, então era complexos de condomínio, ou seja, em um único condomínio tinha 36 apartamentos, só que logo em frente já tinha outro e outro, e como era prédios altos, né, aquilo dali ficava com muito eco quando você falava alto, quando acontecia algum barulho, e o meu pai, sabe, ele gritava com todas as forças dele e fazia a gente passar muita vergonha, então acho que eu acabei tomando um trauma disso. E na minha relação de casal eu sempre cuidei para não passar a vergonha que eu praticamente passei na minha adolescência toda. Com meu pai gritando com a gente, com meu pai batendo na gente. E depois a gente saía no condomínio, tipo, todo mundo sabe. Ou que a gente levou uma surra, ou que a gente fez uma cagada. Enfim, mas passava muita vergonha, né? Isso daí foi formando na minha mente o seguinte, né? Esse ponto aqui que eu quero que você entenda. Então quer dizer que, isso na adolescência, tá? Quem grita mais tem mais autoridade. Quem levanta a mão para bater vai sempre vencer a briga, né? Quem fala mais alto tem mais respeito. Lucas, mas isso não faz o menor sentido. Não faz o sentido metaforicamente, mas talvez você faz exatamente isso para ter respeito, né? Para ter a admiração do seu parceiro, para acabar com uma briga. Você vê quem fala mais alto, como que eu vou gritar mais alto? Será que eu tenho que bater? Será que eu tenho que quebrar um vaso? Será que eu tenho que quebrar um prato? Será que eu tenho que dar uma surra na minha filha para compensar aquilo que o meu marido fez comigo, a minha mulher fez comigo? Entendeu? Isso tudo está acontecendo o tempo todo, enfim. Aí a minha psicologia, né, foi formada, então tá. Então quem fala mais alto ganha, né? E não bastasse o meu pai, né? Eu já cresci num ambiente da minha época de molecada, que quando tinha alguma briga, quando tinha alguma coisa assim, quem falasse mais alto e partia pra briga, pum, ganhava. Pronto, então a vida é o quê? Quando você tem um desafio que você não sabe resolver, é bater e brigar. Acabou. Tipo, a sua psicologia vai formando isso. Aí você vê um cara muito ignorante, arrogante, um mala, né? Agredindo a mulher, por exemplo. Você vê xingando o tempo todo, falando mais alto, saindo pra beber, isso, aquilo e tal, compensando dessa forma a ineficiência dele em questão da sabedoria, em questão da liderança, em questão de saber cativar o parceiro dele, né? E por que eu tô falando isso, contei essa breve história? Porque isso aconteceu comigo, talvez isso acontece com você. Durante uma briga, né, o seu parceiro ou você próprio que está assistindo essa aula aqui, acha que quanto mais você gritar, mais respeito do outro você vai ter. Quanto mais você agredir verbal e fisicamente, mais respeito você vai ter. E não funciona assim, cara. Quer saber? Quem edifica, quem tem poder de transformar o lar de vocês, não é quem fala mais alto, não é quem grita, muito menos é quem bota a mão para agredir. É quem é o mais sábio. A sabedoria ela tá longe de ser comparada com a força. O sábio não precisa ser forte, entendeu? Ele precisa ser cativante. E o forte muitas das vezes não é sábio. O forte no quesito de quem grita mais, quem bate, quem quebra tudo, quem sai e consegue ficar uma semana fora de casa, sabe? Isso é a pura tolice. A tolice é muito diferente da sabedoria. O sábio edifica, o tolo destrói, entendeu? Então, primeiro ponto aqui, aí já tem um exercício nessa aula, é você balancear quem que é o sábio da casa ou quem que é o tolo. Lucas, eu não sei, parece que nós dois é tolo. Ou o seu ego vai dizer, não, eu sou o mais sábio, mas você não é, porque, sabe, você está afundando a sua relação talvez,
Você não sabe conduzir o outro. Na Bíblia tem uma passagem que diz assim, parafraseando na verdade, quando um cego guia outro cego, ambos caem na cova. Ou seja, quando alguém sem conhecimento, né, quer dirigir uma relação à base de grito, à base de agressão, ele está conduzindo a outra pessoa que também é cega, porque se não fosse cega não ia deixar o cego conduzir. Então, quando essa pessoa que é cega, que é tola, está conduzindo a relação, qual que é o destino de vocês? É a cova. E o que é a cova, metaforicamente falando, numa relação? É o divórcio, sabe? É a traição, é a relação extraconjugal. Então, quem que precisa edificar o lar? Quem que precisa conduzir a casa de vocês, a relação de vocês? O mais sábio. Lucas, então como eu identifico quem é o mais sábio? Já que agora eu sei quem não é eu gritando, não é eu batendo, não é eu xingando, não é eu dando porrada na porta, não é eu fazendo showzinho no WhatsApp, bloqueando, dando de maluco. O mais sábio é aquele que estende a mão e fala, ei, eu conheço esse caminho, eu sei que aí vai dar muita merda, né? Vamos tentar fazer dessa forma aqui, ó. Aí o outro, do outro lado, você não sabe o que você tá falando, não, isso aqui. Tá bom então, sabe? E você dá o espaço para essa pessoa, não precisa entrar no jogo dela, porque tá o tempo todo acontecendo essa dinâmica. Ou você tá jogando o jogo dela, ou ela tá jogando o seu jogo. Se você estiver jogando o jogo dela, muito provavelmente é um jogo de destruição. Vocês estão cada vez mais, sabe, se canibalizando, que é se comendo, se mordendo, se acabando, né? Enquanto um outro jogo pode ser o jogo do crescimento. Vocês estão cada vez mais crescendo, cada vez mais desfrutando, cada vez mais alinhado, entendeu? Cada vez mais compactuando da mesma visão. Só que isso só é possível quando dentro da sua relação tem sabedoria. Lucas, me dá aí um exemplo de sabedoria, então. Esse programa. Você vai assistir as dinâmicas, você vai assistir a parte comportamental, a parte de postura diante de uma relação e você vai trazer isso para dentro da sua casa. Você vai deixar isso florescer dentro da sua relação, né? A partir do momento que você está nesse programa, muito provavelmente você é o mais sábio da casa. Porque eu não estou falando aqui de hackzinho, sabe? De pequenas coisinhas que você pode fazer para apimentar a sua relação, pequenas coisazinhas que você pode fazer para fazer ciúme no cara e o cara ficar mais próximo de você ou correr atrás de você. Eu tô te dando aqui dinâmica sistêmica, dinâmica profunda, coisa de adulto, papo de adulto. Papo que, se o casal entender isso aqui, você deixa de ser qualquer casal. Você vai pertencer à minoria dos casais que estão crescendo, que estão expandindo. Entendeu? Só que você só consegue fazer parte se a sabedoria estiver no meio. Você até pode ser alguém que você vive uma vida muito confortável financeiramente falando. Você tem uma posição que o seu trabalho compense toda essa cagada que você vive na relação. Só que isso não é sustentável. Amanhã, com todo o dinheiro do mundo, amanhã com toda a posição social que você tem, você pode ver o seu marido ou a sua mulher indo embora e construindo algo muito mais sustentável com outra pessoa. Aí a sua posição social e o seu dinheiro não vai fazer a menor diferença. Entendeu? Você precisa de sabedoria, você precisa de edificação de lar, tá bom? Então, o mais sábio edifica a casa, o mais tolo ele destrói. Muito provavelmente, né, se você se sente dependente emocional, se você se sente instável em relação a finanças, em relação à sua mentalidade, em relação ao seu protagonismo, você vai deixar outra pessoa controlar. E se essa pessoa fizer parte desse mesmo ambiente que você e não tiver maestria, não tiver essa sabedoria, ela só está te conduzindo no grito. Só que quando essa pessoa se vira para o mundo, você vê que ela não tem tanto resultado, ela não tem tanto impacto, porque o mundo não é de quem grita mais, de quem é mais forte, é quem está por trás, sabe? De saber as estratégias, de saber se posicionar, de saber cativar, de saber se relacionar. Você já sabe disso, mas talvez você ainda esteja vivendo essa dinâmica parecida. Dentro de casa, o seu marido, talvez a sua mulher, é aquele leão que vai fazer e acontecer. Só que lá fora, ele não consegue performar em nada. Por quê? Porque ele é muito bom em controlar você gritando, usando da força. Mas ele não tem a sabedoria necessária para ir para o mundo e vencer lá fora. Pensa assim a partir de hoje. Se tá gritando, se tá medindo força, cara, vocês estão caminhando para o buraco. Independente do cenário que você esteja hoje, você está nesse programa aqui, você vai ter o que você precisa, você vai ter o suporte, o acompanhamento, a galera te emanando essa energia que você precisa para não se sentir sozinha e você tem a minha ajuda também, tá bom? Então vamos lá, seja sábio.